Estamos aqui diretamente do estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, aqui na nossa primeira conferência Família em Missão. E hoje eu estou aqui com o pastor Ronaldo Lidório, que veio dar uma entrevista exclusiva para o programa United TV. Tudo bom, pastor? Tudo bem, graças a Deus você está bem? Tudo bem. Muito obrigada por esse tempo do senhor aqui durante essa conferência. Um prazer. Eu e a Rossana estamos muito alegres de participar com vocês. Tempo maravilhoso de comunhão, de oração, de palavra e de missão, certamente. Sim, é um tópico que nós estamos trabalhando muito durante a conferência, é o tópico missão. E o tema da conferência este ano é Missão, Minha Responsabilidade. Então, pastor, o senhor é missionário, o senhor é pastor presbiteriano também. Conta um pouquinho da sua jornada ministerial, como tem sido, um pouco do que o senhor tem feito no seu ministério. Pois bem, eu e a Rossana somos casados já há 32 anos e nós estamos nesse trabalho missionário transcultural há 30 anos. E graças a Deus o Senhor tem dirigido cada passo. Nós iniciamos trabalhando com a etnia dos Concombas no noroeste africano, num país chamado Gana, um povo muito amável. E ali nós iniciamos o trabalho missionário, plantando igrejas, evangelizando, traduzindo o Novo Testamento para a língua Limompelo. E a Rossana, que é enfermeira, também ali organizou e estabeleceu uma clínica entre eles. E depois nós fomos para a Amazônia em 2002. Iniciamos ali uma equipe missionária e, graças a Deus, hoje é uma equipe grande que trabalha em diversas etnias indígenas, também com esse foco na área do plantio de igrejas. Mas nos últimos anos, eu e a Rossana, nós temos feito um trabalho um pouco mais específico, que é de treinamento de plantadores de igrejas nativos, gente da terra, nos países menos evangelizados do mundo. São 37 países na Ásia, Oriente Médio e Norte da África. Então nós hoje dividimos o nosso tempo entre o trabalho na Amazônia e o trabalho nesses países, investindo no povo da terra, naqueles que, eu diria, pouco têm, mas muito valorizam. Tem poucas oportunidades, mas quando recebem treinamento teológico, missionário, abraçam com toda a força. E nós vemos que em todo mundo a Igreja de Cristo tem avançado, o Evangelho tem se expandido, graças a Deus por isso. Muito interessante que o senhor sempre menciona a sua esposa nas suas palestras, pregações, e esse é um chamado para a família, né? Porque o senhor é pastor, é professor, é escritor, mas é bem o tema da conferência, família em missão. Quando o homem ele é chamado, a esposa também tem esse chamado, os dois estão abaixo ali da mesma missão. E o que eu quero perguntar para o senhor é, nesse contexto que nós estamos aqui na conferência, pode haver pessoas se perguntando, mas será que eu tenho um chamado? Como saber se eu sou chamado por Deus ou não? E que chamado seria esse? O senhor poderia responder essa pergunta? É uma excelente pergunta e muitas vezes ouvimos essa pergunta, é uma dúvida importante. Eu diria que há duas partes da mesma verdade que precisamos levar em consideração. A primeira parte é que todos os salvos em Cristo são chamados por Deus. Portanto, se você é salvo no Senhor Jesus, você não precisa de um diploma de teologia, uma experiência prolongada de vida cristã ou uma função específica em sua igreja para você ser usado pelo Senhor. Se você é salvo em Cristo, você é chamado por Deus. Se nós conciliarmos as cartas do apóstolo Paulo, nós vamos perceber que todo salvo em Cristo é chamado por Deus para pelo menos 7 práticas cristãs. A palavra, que é a leitura e meditação na palavra de Deus, então a palavra, a oração, a adoração, a comunhão, a santidade, as boas obras e a missão. Então todo salvo em Cristo é chamado por Deus. Se você que é salvo no Senhor Jesus está se perguntando qual é o seu lugar, qual o propósito de Deus, Deus quer que você seja sal que salga, luz que brilha e árvore que frutifica, onde Deus o colocar. Há uma outra parte dessa verdade também importante, que no meio de todos, Deus também chama alguns para ministérios específicos. Nem todos na sua igreja local são pastores, não é verdade? Nem todos no seu convívio são missionários transculturais.
Em Efésios 4:11, nós lemos que o Senhor Jesus, ele chamou alguns para serem apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres, para que duas coisas possam acontecer. Para que a igreja local seja edificada, por isso precisamos dos pastores, dos presbíteros, dos mestres, e para que todos os povos da terra conheçam o nome do Senhor Jesus, por isso precisamos também dos missionários. Então, se você é salvo em Cristo, você é chamado por Deus, e no meio de todos, ele também chama alguns para ministérios específicos. Muito bom. E puxando também essa parte do chamado, do propósito, nós temos essa TV, que é uma TV para imigrantes aqui nos Estados Unidos, e principalmente imigrantes brasileiros. E nós aqui da igreja Christ the King United, nós somos uma igreja brasileira de imigrantes. Eu sou imigrante. Eu acredito que o senhor também foi imigrante por um tempo ali na África, com a sua família. Então, nós sabemos que cada um imigra com um propósito. Aqui nos Estados Unidos, nós percebemos que muitos imigram, muitas vezes com o propósito de trazer uma condição melhor para a sua família, pensando nos seus filhos, pensando talvez na sua carreira. E talvez o primeiro propósito que vem à mente das pessoas não seja o chamado de Cristo e de expandir o evangelho e de servir a Deus, né? Mas nós sabemos que quando tudo que acontece na nossa vida tem um propósito, e Deus tem um propósito para todas as coisas, e que nós não estamos nessa terra por um acaso. Então, como nós podemos ser úteis para o reino de Deus e cumprir o chamado de Cristo, mesmo estando aqui nos Estados Unidos, no contexto que estamos inseridos? Sem dúvida, é uma boa pergunta, e é importante nós lembrarmos que o chamado de Deus para o seu povo, o chamado de Deus sempre é pessoal e é também intransferível. Ou seja, primeiramente pessoal, Deus chama pessoas e não coisas, Deus chama gente e não estruturas para cumprir a sua vontade. Esse chamado que é pessoal também é intransferível, porque você e eu, mesmo se nós quiséssemos, nós não conseguiríamos transferir aquilo que Deus colocou em nossas mãos para ser feito. Cada um de nós, em Cristo Jesus, recebe de Deus uma porção, parte dessa missão. Por onde você passa, eu não vou passar. As pessoas que eu conheço, você não conhece. As pessoas que te ouvem e com as quais você vai se encontrar na semana que vem no seu trabalho, no seu escritório, na faculdade, na sua vizinhança, as pessoas não vão me encontrar. As pessoas que eu vou encontrar na Amazônia indígena, você não vai encontrar. Cada um de nós recebe de Deus oportunidades, recebe dons e habilidades, e Deus quer que nós possamos entregar e usar tudo para servir ao Senhor Jesus. Na verdade, esse é o nosso grande desafio, é nós vivermos para servir a Cristo. E o grande, eu diria, o grande perigo é nós passarmos a nossa vida, ou parte da nossa vida, correndo atrás do vento, tratando coisas secundárias como se fossem as principais, as mais importantes da nossa vida. Por isso que você e eu, nós somos diariamente chamados pelo Senhor para nós podermos refletir sobre aquilo que é prioridade de Deus para as nossas vidas. E a prioridade de Deus não são coisas, a prioridade de Deus são pessoas, pessoas que venham a conhecer e servir e amar e seguir o Senhor Jesus. Glória a Deus. E eu tenho sido muito edificada nesses dias aqui na conferência, pastor, e principalmente ontem, também um momento de perguntas e respostas, surgiu uma pergunta que eu queria repetir aqui também, porque eu acredito que ela se encaixa muito no contexto imigrante em que estamos inseridos, porque muitos chegam aqui e acabam, né, se afundando em tantas adversidades e desanimando. E muitas vezes eu estou falando de imigrantes cristãos que se dizem conhecer a Cristo. E a pergunta que eu tenho para o senhor é, na missão que Deus te confiou, o senhor já pensou em desistir? Muito bem, como eu mencionei, a Rossana e eu, nós somos missionários já há bastante tempo, já quase 3 décadas, então tivemos diversos momentos de provação e eu creio que o momento em que nós chegamos a considerar em desistir, especialmente daquele trabalho específico, foi durante o tempo
em que nós trabalhamos na África, entre os Concombas, um povo muito amável, muito hospitaleiro, como é o povo africano. E ali nós chegamos e começamos a trabalhar, algumas portas se abriram, era uma aldeia bem isolada no nordeste de Gana, e algumas pessoas vieram ao Senhor Jesus, e nós tínhamos aquele sonho de plantar igrejas. Era uma região não alcançada, fomos os primeiros missionários a chegar naquela região, e nós tínhamos o sonho de ver várias igrejas sendo plantadas e multiplicadas, mas eu era acometido por malárias sempre, sempre. Ao longo dos 9 anos que nós passamos lá, eu tive malárias 28 vezes. E a missão, ela tinha uma orientação naquela época, uma orientação muito necessária, que aqueles que tivessem malária mais de 12 vezes deveriam repensar se deveriam continuar lá ou sair. Não pela malária em si, mas pelo tratamento da malária. Era, na época, ainda mais agressivo. Hoje há outros medicamentos, mas naquela época eram tratamentos muito agressivos. E aí, quando eu tive a 13ª malária, eu me lembro que Rossana e eu, nós tiramos um tempo para pensar, será que é momento de voltar? O trabalho está incompleto, não há outros missionários, mas a saúde está aí se deteriorando com as malárias. E aí nós oramos ao Senhor e ali naquele momento nós pensamos se deveríamos desistir daquele trabalho específico. Mas Deus derramou graça, resolvemos continuar e o Senhor abriu as portas. Não deixei de ter malárias, continuei até o último mês. Me lembro que no último mês, em Gana, antes de sairmos de Gana, eu e Rossana tivemos a última malária ao mesmo tempo. Estávamos lá, né, aquela última semana ali, adoecidos. Mas Deus é tão bondoso que Deus tem planos para todas as coisas. Parte do meu trabalho era a tradução do Novo Testamento para a língua Limompelo. E em 2004, quando eu fui entregar o Novo Testamento para a Igreja dos Concombas, falantes dessa língua, a Sociedade Bíblica pediu que eu fizesse um relatório quando cada capítulo foi traduzido. E eu peguei ali, eu tinha bem organizado cada agenda de trabalho, em cada mês, em cada ano. Eu comecei a pegar todas aquelas agendas e eu fiquei surpreso ao perceber que boa parte do Novo Testamento, boa parte foi traduzida durante os períodos que eu tive malária. Porque tendo malária, depois você é medicado, mas fica ali algumas semanas bem fraco, não dá para viajar, para evangelizar, outras coisas, mas dá para ficar em casa traduzindo a Bíblia. Então a minha prioridade era viajar e plantar igrejas em outras aldeias. A prioridade de Deus era ter a Bíblia traduzida na língua daquele povo. Então Deus sabe o que faz, mesmo passando pelo momento mais difícil da sua vida, em que as coisas não fazem muito sentido, nós estamos nas mãos de Deus, estamos em boas mãos. Podemos descansar no Senhor Jesus. Sim. A outra pergunta que eu tenho para o senhor é para os pais. Nós vamos dirigir ela para os pais. Algo que me chamou muita atenção durante essa conferência foi o seu testemunho sobre o fato de criar seus filhos em um contexto rural, durante ali o ministério em que você e sua esposa estavam exercendo, e que o senhor até chegou a receber conselhos ou questionamentos de pessoas próximas, sérias, sobre se era de fato a melhor decisão para os seus filhos. E hoje nós, como pais, com certeza queremos dar o melhor para os nossos filhos, queremos ver eles crescer. E isso é algo muito semelhante ao contexto imigrante brasileiro nos Estados Unidos. Muitos até falam que vieram para os Estados Unidos por causa dos filhos, porque queria dar um futuro melhor para os filhos. Então, você vê que essa é uma prioridade. Os filhos sempre vêm ali, às vezes, em primeiro lugar. E alguns questionamentos que o senhor teve foi, nossa, mas será que eles vão ter um choque cultural quando retornar para a cidade urbana? Ou será que eles serão capazes de ir para uma universidade ou ter uma profissão? E eu queria que o senhor pudesse dar um conselho para os pais, porque hoje o que nós vemos é, muitas vezes, o oposto. Não é colocar a missão de Deus em prioridade, em primeiro lugar, mas sim outras coisas, e nessas outras coisas, às vezes, inclui exclusivamente os filhos. Esse é um bom ponto, é um tema muito importante. Eu creio que todos os pais, em geral, eles amam e desejam o melhor para seus filhos. Isso é bom, isso é bíblico.
Mas muitas vezes nós nos equivocamos quanto àquilo que é o melhor para os nossos filhos. Nós pensamos que o melhor seria um ambiente super confortável, enchê-los de presentes, fazer todas as suas vontades, não deixar que o menino, que a menina pense em qualquer coisa que não possa ter imediatamente. E este é um grande erro. Nós recebemos um conselho de um pastor, o Bob Harvey, um pastor missionário australiano, logo que Rossana e eu nos casamos, antes de irmos para a África, antes de termos filhos, ele nos disse assim, que o melhor que os pais podem fazer pelos filhos é amar o Senhor Jesus. E realmente é isso, à medida que os pais amam o Senhor Jesus e os pais têm contentamento de coração pelo que Deus está fazendo em suas vidas, os filhos observam os pais e eles herdam esse contentamento também. Portanto, claro, não estou falando contra você dar algo confortável, um presente para os seus filhos, não é? Talvez os filhos fiquem bravos aí em me ouvir, né? E aquele presente que eu queria, não é isso. Mas a prioridade é você amar o Senhor Jesus, você caminhar com seu filho e a sua filha de maneira que eles percebam esse amor a Cristo em sua vida. E a regra geral é a seguinte: se os pais estão bem, os filhos estão bem. Muitas vezes os filhos herdam as nossas ansiedades, os nossos medos e o nosso descontentamento também. Eu raramente encontro filhos contentes quando os pais são descontentes de coração. No nosso caso, nós, como missionários, fomos então para essa região, era uma região bem isolada, não tinha na época nem acesso com estradas ou água encanada, ou energia elétrica. A nossa filha Viviane nasceu lá em Gana, e o Ronaldo Júnior nasceu no Brasil, mas foi para lá com 2 meses de idade, lá para a aldeia. Então, eles tiveram a primeira infância ali, não tinha escola também, mas a Rossana, a minha esposa, então, ela fez homeschooling com os meninos, né, não somente lá, mas depois na Amazônia também. E nós recebíamos esses questionamentos, são questionamentos importantes, mas será que é o melhor para os seus filhos? Pensem bem, morar com eles em uma aldeia. E é curioso, algum tempo atrás eu estava no meu escritório lá em Manaus, nós moramos em Manaus, e eu estava ouvindo os nossos filhos, já estão hoje crescidos, né? Minha filha casada com o André, ela tem 27 anos, a Viviane, o Ronaldo Júnior com 25 anos, noivo da Maria, pronto aí para se casar também. E eu estava ouvindo os meninos então ali conversando e relembrando os momentos mais alegres de suas vidas. E eu fiquei ali grato a Deus e surpreso ao perceber que alguns ou a maior parte dos momentos alegres da vida que eles se lembravam, ali crescendo, não é? Era justamente naquele ambiente mais simples de aldeia, que não tinha uma energia elétrica, uma água encanada, mas pela graça de Deus, eles podiam olhar para o Senhor Jesus a cada dia de suas vidas. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Ame o seu filho e seja o melhor amigo do seu filho. Este é outro ponto também. Os nossos filhos às vezes passam por muitas crises de maneira silenciosa. E hoje a pressão é muito maior do que era na minha época, né, na minha geração. E as pressões estão espalhadas por toda parte. Seja o melhor amigo, a melhor amiga do seu filho, para que ele e ela possa ter liberdade no momento da aflição da alma, uma dúvida que chega, sentir ali acuado com alguma questão importante da vida, possa ter essa liberdade de conversar com você. E a Viviane e Ronaldo Júnior fizeram faculdade, graças a Deus, estão hoje formados e servindo aí o Senhor com o dia a dia de suas vidas. O senhor acredita que a nossa casa também é um campo missionário? Sem dúvida, e a nossa casa é onde nós precisamos atentar mais para investir na nossa família e nossos filhos. Eu tenho falado nessa conferência que nós precisamos, como crentes no Senhor Jesus, nós precisamos conjugar 2 movimentos de maneira simultânea. O primeiro movimento é guardar a nossa fé e o segundo é proclamar a nossa fé. Nós erramos muito se nós somente guardamos a fé, mas não a proclamamos, porque nos tornamos infrutíferos. Mas também nós erramos muito quando proclamamos a nossa fé, mas não a guardamos. Eu conheço pais que gostam de falar de Jesus aos vizinhos, a outros, são até mesmo pessoas envolvidas com a obra missionária, mas estão perdendo seus próprios filhos. Então nós precisamos começar em casa, guardar a fé e proclamar a fé. E assim essas conversas mais informais com esposo, esposa e filhos sobre as coisas de Deus e as coisas do coração.
Algo que me preocupa nesses dias, não cheguei a mencionar esse ponto na conferência, mas é este sofrimento silencioso. Há muitos adolescentes e muitas crianças sofrendo silenciosamente. E quando se percebe, quase é tarde demais. Já estão em um momento de depressão, de exaustão, revoltados, ansiosos, angustiados, muitas vezes perdidos. E nós precisamos, portanto, observar de perto, os nossos filhos. Com certeza. E o conselho que eu gostaria que o senhor desse agora é justamente para aquele jovem que às vezes está aí crescendo na igreja, é, aquela chama, aquele desejo de evangelizar já está começando ali dentro do coração, mas sabemos que essa geração enfrenta desafios muito grandes, principalmente pelo fato de a Bíblia não ser mais um livro tão respeitado e termos aí, né, as redes sociais e o politicamente correto e tantos bombardeios de tantas ideologias. As pessoas estão, os jovens hoje, estão sendo bombardeados na escola, desde muito cedo, depois na faculdade. Qual seria o seu conselho para aquele jovem que quer começar a evangelizar, não sabe por onde começar e precisa se preparar e também quer cumprir a missão desde agora? Bênção, boa pergunta. Você jovem que tem um desejo em seu coração, um desejo sincero de servir ao Senhor, ser sal da terra, luz do mundo, árvore que frutifica onde Deus o colocar. Em primeiro lugar, seja crente no Senhor Jesus. Crente no Senhor Jesus. Cuide da sua vida espiritual. A evangelização começa não em um relacionamento, não em uma fala elaborada, mas começa em uma vida aos pés do Senhor Jesus. Primeiro, seja crente. Porque sendo crente em Cristo, alguém que ama, que segue o Senhor Jesus, que lê a palavra, tem uma vida de oração, que busca a Deus, de alguma maneira isso se torna percebido pelos que estão ao redor. Não é incomum as pessoas procurarem jovens que estão buscando a Deus por terem notado alguma coisa diferente em suas vidas. Então, em primeiro lugar, seja crente. Em segundo lugar, ore ao Senhor, porque é Deus quem responde às orações. Talvez você pense, mas eu não tenho oportunidade, né, para conversar com alguém, não tenho uma abertura aqui ou ali. Ore ao Senhor e você vai se surpreender. Ore para que Deus lhe dê oportunidades e ore também para que Deus abra os seus olhos. Eu fiz essa oração durante alguns anos, ou poucos anos atrás. Eu passei algum tempo orando quase todos os dias, dizendo: Senhor Deus, abra os meus olhos para que eu possa enxergar. Eu estava com aquela impressão que faltava ver alguma coisa, e de fato faltava. Oportunidades dadas por Deus que nós, no agito da vida, às vezes preocupados com outras coisas, não conseguimos perceber. Então, seja crente, cuide da sua vida espiritual com o Senhor Jesus. Em segundo lugar, ore, peça a Deus oportunidades e você as terá, você terá oportunidades, você verá, pessoas irão lhe procurar para conhecer do Senhor Jesus. Em terceiro lugar, testemunhe a sua vida, o seu testemunho cristão, ele fala alto. Seja íntegro, seja educado, seja amoroso, seja acolhedor, seja aquele que olha para as pessoas que estão em sofrimento, se aproxime dos mais vulneráveis. Esse testemunho cristão, ele fala alto. E em quarto lugar, use as palavras. Algumas pessoas que dizem, você deve demonstrar com a sua vida o evangelho, se necessário for, use palavras. Eu não creio assim. Eu creio que nós precisamos usar as palavras também. A vida testemunha, mas as palavras, elas verbalizam quem é Jesus e o que ele fez por nós. E muitas vezes você talvez pense, mas eu não tenho as palavras tão elaboradas, né, como o meu pastor que prega na minha igreja. Memorize 2, 3 versículos bíblicos que falam sobre quem é Deus, quem nós somos e quanto nós precisamos de Deus. E você pode colocar essa palavra de Deus no meio das suas palavras e você verá que cada semente lançada, se Deus se agradar, ela pode germinar. Conselho precioso este. E estou aqui me lembrando de frases que o senhor falou durante a conferência, como, por exemplo, que à medida que nós cremos, nós descansamos. Na medida que cremos em Jesus, nós descansamos nele. Outra coisa também que me chamou a atenção, que o termômetro da nossa fé é o nosso nível de contentamento quando as coisas saem do nosso planejamento.
E isso é algo muito comum hoje na nossa vida, porque estamos aí acabando de sair de uma pandemia, por exemplo, que ninguém planejou, mas que afetou a todos do mundo inteiro. Então, podemos perceber hoje que, principalmente com essas redes sociais, tem muito a comparação. Outra coisa que o senhor mencionou também, não compare, né, o seu chamado, sua vida com a do outro, de outra pessoa. E hoje não é nem só o chamado que está sendo comparado, é tudo, né, dos mínimos detalhes, os recortes das vidas das outras pessoas. E estamos aqui de novo falando de pessoas que se dizem crer em Jesus Cristo. Então, para nós finalizarmos essa entrevista, eu queria muito que o senhor falasse algo para esses corações aflitos, ansiosos, que muitas vezes estão se enchendo de tantas outras coisas e estão perdendo a essência. Um outro testemunho que o senhor citou esta manhã e que foi muito edificante foi o testemunho daquela senhora que dedicou sua vida toda às missões e ela pôde escrever que o problema é que a gente está querendo Jesus e mais alguma coisa. Então, para nós encerrarmos, essa já é a última pergunta, o senhor pode olhar ali para a câmera e realmente falar para esses corações de um imigrante que às vezes está aqui nos Estados Unidos, está aqui procurando um propósito, um sentido para a sua vida e não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, mas que nós sabemos que Deus tem um propósito. A palavra de Deus nos diz que existe o dia mau. O dia mau, ele é diferente de pessoa para pessoa, momento para momento. O dia mau para alguns é quando a enfermidade chega à nossa casa, ao nosso corpo. Para outros, quando o desemprego bate à nossa porta. Para outros ainda, quando o coração é tomado pela ansiedade, pelo medo, pela angústia. A saudade bate fundo na alma. Quando nós acordamos à noite, pensamos, o que é que eu estou fazendo aqui? O dia mau chega na vida da maioria. E algo que nós temos na palavra de Deus que nos ensina claramente é que nós nunca estaremos sozinhos. A promessa do Senhor Jesus em Mateus capítulo 28 é uma promessa claríssima. Ele disse, eis que estarei convosco todos os dias, todos os dias. Então você que está aqui, você que é imigrante aqui nos Estados Unidos, você não sabe o que vai acontecer com você amanhã, ou semana que vem, ou até o final do ano, mas se você é crente no Senhor Jesus, uma coisa você sabe, você jamais estará sozinho. E a presença de Cristo em nossas vidas é suficiente para nos dar paz. E é isso que eu gostaria de deixar com você neste momento, a presença de Cristo. Muitas vezes queremos adquirir a paz por meio de relacionamentos influentes, ou uma segurança econômica, ou social, ou política, ou qualquer outra coisa, mas a segurança que nos dá paz é a presença de Cristo. O Senhor do universo, todo-poderoso, Criador de todas as coisas, o nosso único Redentor, Ele está com você todos os dias. Jamais você estará sozinho. Isso é suficiente para que tenhamos paz. E há uma ligação na palavra de Deus entre fé e descanso, que você mencionou. Porque à medida que nós cremos que Jesus é Deus, é o nosso Senhor e Salvador, e à medida que cremos que Ele de fato está conosco todos os dias, nós encontramos paz. Portanto, lembre o seu próprio coração de quem é Jesus e você pode descansar no Senhor Jesus. Muito obrigado, pastor Ronaldo Lidório. Obrigado a você. Um momento muito gostoso aqui juntos, aprendendo mais da palavra de Deus, aprendendo mais sobre quem é Jesus e que podemos confiar nele. E espero que tenhamos outras oportunidades no futuro. Muito obrigada a você que assistiu este programa até aqui. Nos vemos nos próximos. Até mais.